Você já parou para pensar sobre o que realmente significa ser bem-sucedido? A busca pelo sucesso é uma busca constante, uma jornada pessoal que leva a gente a conquistar as nossas metas e se sentir realizado em diversas áreas da vida. Até o final desse vídeo, eu vou te revelar quais são os 3 pilares fundamentais do sucesso e te apresentar uma ferramenta prática que vai impulsionar a sua jornada rumo ao sucesso. Mas antes, vê se você não concorda comigo. Assim como uma semente tem o potencial de se transformar em uma árvore exuberante, dentro de cada um de nós existe o potencial para o sucesso. A gente só precisa nutrir essa semente com os elementos certos, que vão fazer ela crescer e florescer e dar os frutos que a gente tanto deseja. E olha só que interessante. Joacil Luiz, um renomado psicólogo, disse essa frase: sucesso é o fruto de uma semente plantada em um dia seco e quente, quando ninguém ousaria ir lá e plantá-la. Mas afinal, o que é o sucesso? Uma pesquisa promovida pelo LinkedIn mostrou que 72% dos jovens têm uma definição de sucesso diferente da definição que era dada antigamente. E hoje em dia, 72% dos jovens concordam que o sucesso se baseia em 2 fatores: o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e a qualidade de vida. Com isso, aquela definição de sucesso do passado, que envolvia entrar numa faculdade para conseguir um emprego com salário fixo, para depois construir uma família e fazer uma viagem grande todos os anos, talvez essa definição de sucesso não seja a mesma nos dias de hoje para a maioria das pessoas. Agora, para eu te apresentar o primeiro pilar do sucesso, deixa eu te contar uma história. Num livro muito interessante que eu li, chamado Will, que é basicamente a autobiografia do Will Smith, ele conta uma história de uma lição que ele aprendeu com o pai dele. Basicamente, o pai do Will precisava construir uma parede de tijolos e, por incrível que pareça, os encarregados de fazer isso foram o Will e o irmão dele, enquanto eles ainda eram crianças. E, obviamente, ela demorou uma eternidade para ser construída. Todos os dias, Will e o seu irmão tinham que ajudar o pai deles a construir essa parede. E nenhuma criança de 11 anos que eu conheço ficaria animada com isso, muito menos saberia o que fazer. E é claro que o Will também não. Mas um dia, ele e o seu irmão Harry estavam de mau humor e reclamando que aquela tarefa seria impossível. E quando o pai deles ouviu eles reclamando, ele saiu da garagem, jogou as ferramentas no chão, pegou um tijolo na mão e disse: parem de se preocupar com a maldita parede. Não existe parede, existem apenas tijolos. Seu único trabalho é colocar esse tijolo perfeitamente e depois colocar o próximo perfeitamente e depois o próximo. Parem de se preocupar com a parede. Sua única preocupação é um tijolo. E mais tarde no livro, o próprio Will admite que o segredo do sucesso dele é simples e ao mesmo tempo muito chato. Irritado? Coloque outro tijolo. A semana começou mal? Coloca outro tijolo. As vendas estão caindo? Vai lá e coloca outro tijolo. A verdade é que a gente tem essa tendência de olhar e sonhar em imagens maiores, de projetar coisas a longo prazo. A gente já quer saber dos resultados das coisas que a gente está construindo. Acontece que quando a gente passa muito tempo olhando para as paredes das outras pessoas, a gente esquece de olhar para os nossos próprios tijolos. E muitas vezes a gente esquece que precisa de esforço para chegar lá. Por isso, assim como o pai do Will, eu acredito que seja fundamental se preocupar com uma tarefa de cada vez. Então, se o Will precisasse construir aquela parede de novo, mas tornar aquela meta mais gerenciável e mais alcançável, ele poderia usar um mapa, o método de alinhamento e planejamento de ações. Começando pelo o quê? Na etapa do que, a gente precisa de um objetivo bem definido e de uma evidência, que vai ser o indicador do sucesso. No caso do Will, o objetivo dele seria construir uma parede para a loja do pai dele. E a evidência para que essa meta tenha sido atingida é quando todos os tijolos já tiverem sido colocados. Agora a gente precisa saber o porquê, o propósito daquela tarefa. E aqui a gente escreve quais são os fatores motivadores e sabotadores. E o fator motivador para construir essa parede seria atrair mais clientes.
Já aqueles fatores que podiam atrapalhar aquela tarefa de ser concluída, os sabotadores, seriam o cansaço e a falta de motivação para continuar o trabalho. Agora que a gente já sabe o que e o porquê, a gente precisa do como. Então aqui a gente vai definir estratégias, ações e recursos. E a estratégia principal para que essa missão se torne mais fácil de ser concluída é colocar um tijolo de cada vez. E as ações que precisam ser feitas são comprar a argamassa e colocar os tijolos. E os recursos que a gente precisaria para fazer isso seriam argamassa, tijolos e uma espátula. Olha só que interessante. Você viu que simplesmente o que a gente fez foi transformar grandes metas em metas mais tangíveis, mais alcançáveis, quebrando cada etapa em etapas menores. E se você quiser tornar algum objetivo seu mais fácil de ser alcançado, você pode simplesmente usar essa ferramenta. E eu vou deixar ela à sua disposição aqui no primeiro link da descrição. É só você baixar, imprimir e fazer um planejamento para quantos objetivos você tiver. Esse mapa te permite visualizar o seu progresso e te dá mais motivação para cada pequena meta que você cumprir. Por isso que eu dei o nome mapa para esse método, porque é como se ele fosse um guia para você achar o seu caminho em direção ao sucesso. Agora a gente já descobriu o P do nosso método, planejamento. Mas agora, antes de eu te contar qual é o segundo pilar, eu confesso que eu fiquei impressionado quando eu descobri o que ele era. A Universidade de Harvard fez um dos estudos mais longos da história. E nesse estudo os pesquisadores queriam responder uma pergunta aparentemente simples: o que torna uma pessoa bem-sucedida? O engraçado é que essa pergunta, apesar de parecer simples, é muito complexa. E para responder essa pergunta, eles acompanharam centenas de homens por décadas, durante a formatura, casamento, guerras, paternidade e velhice. E eles conseguiram coletar muitas informações sobre o bem-estar físico e mental desses homens. E olha isso que interessante. No começo desse estudo, 80% dos homens acreditavam que o sucesso dependia da quantidade de dinheiro que eles tinham. Mas depois de 75 longos anos de estudo, eles descobriram que o fator que mais influenciava na qualidade de vida dessas pessoas era ter bons relacionamentos. E aqui eu não estou falando de quantidade, mas sim de qualidade. E quando eu falo de bons relacionamentos, eu não estou falando só de relacionamentos amorosos não, tá? Isso também vale para relacionamento com os pais, relacionamentos de amizade, relacionamentos em um grupo dentro de uma rede social, por exemplo. E o que esse estudo concluiu foi que, na velhice, aqueles homens que estavam satisfeitos com seus relacionamentos, eles eram muito mais saudáveis. E aqui eu não tô falando só de saúde mental não, tá? Mas eles eram fisicamente mais saudáveis do que aqueles que não se sentiam satisfeitos nos seus relacionamentos. E além disso, foi comprovado que aqueles que tinham bons relacionamentos ganhavam em média $140 mil a mais do que aqueles que não tiveram bons relacionamentos. Então, ao contrário do que muita gente diz por aí, ter bons relacionamentos pode, além de te trazer mais qualidade de vida, te proporcionar sucesso financeiro. Agora a gente também descobriu o B do nosso método: bons relacionamentos. E você lembra daquela história que eu te contei que o Will Smith precisava ajudar o pai dele para construir uma parede junto com o seu irmão? Para o nosso terceiro pilar, a gente vai precisar dessa história. E o pai do Will estava certo. A parede não é o que a gente faz, mas é o resultado que a gente tem depois que aquilo já foi feito. A parede é a parte chamativa, é aquele "olha o que eu fiz!". Mas não é a parede que preenche nossos dias. Nossos dias são preenchidos com tijolos e argamassa. E eu acredito que o sucesso na construção dessa parede demanda principalmente desses três fatores: resiliência, para resistir aos dias de chuva e ao cansaço; planejamento, para dividir metas grandes em tarefas menores e mais tangíveis; e bons relacionamentos. Porque imagina, por exemplo, se o Will não tivesse tido a ajuda do seu irmão e a orientação do pai dele. Construir essa parede seria uma tarefa humanamente impossível. Do mesmo jeito que alcançar o sucesso sem ter uma base sólida, sustentada por esses três pilares,
é humanamente impossível. E assim como o Will fez, você também pode aplicar esses pilares na sua vida para construir o seu sucesso. Mas agora me diz aqui embaixo nos comentários, o que é sucesso para você? Eu sou o Vinícius Bueno e esse aqui é um canal criado para que você se aproxime cada vez mais do sucesso. Então, se você quer receber mais dicas valiosas e se tornar um verdadeiro jovem de sucesso, se inscreva nesse canal aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.